Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Entrando um pouquinho depois, mas estou aqui, cheguei. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, como lidar com rejeição, com abandono. Quem nunca? Então, vou contar um pouquinho de mim, da minha história, e vou contar um pouquinho das histórias que acontecem dentro do consultório e que trazem essas ditas histórias de rejeição, de abandono e o que acontece com as pessoas e o que isso tem a ver com vidas passadas, né? Hoje uma pessoa disse, as pessoas são assim, 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 assim. A gente é um espírito, né? E nesse espírito tem uma bagagem de coisas que aconteceram em vidas passadas. E conforme essas coisas que aconteceram, fazem com que hoje a gente passe por algumas coisas. Então, às vezes a gente está passando por algumas coisas e não está entendendo, ou tem algumas situações na nossa vida de abandono, de rejeição, e a gente não entende por quê e para quê. Por que eu preciso sofrer? Ninguém quer sofrer, não é verdade? Só que muitas vezes a gente passa por situações e quando a gente está passando por essas situações, às vezes a gente não está entendendo. Quer dizer, por que eu preciso sofrer? Por que eu tenho que nascer aqui na Terra, vir aqui para sofrer? Por que eu não posso ser só feliz, né? Quem sou eu? Por que eu tenho que passar por tantos desafios? Eu acho que é a pergunta de muitas pessoas. Por que eu precisei ser abandonado, rejeitado, deixado de lado? Terminou um relacionamento, terminou uma afetividade com uma pessoa, não me dou bem com meu pai e minha mãe, fui abandonado pelo meu pai, fui me abandonado pela minha mãe. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Então é sobre isso que a gente vai falar. Para quem for me assistir daqui a pouquinho aí pelo YouTube, eu peço por favor que você não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, e coloquem todas também, porque assim todas as vezes que nós entrarmos com uma nova live, com um novo conteúdo, você vai poder estar assistindo, vendo esse novo conteúdo para que você possa entender as coisas da tua vida. E não esquece de convidar os amigos para vir se inscrever aqui no canal. Joia? Combinado? Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema muito importante que é a rejeição e o abandono. E eu pergunto, quem nunca? Eu sou uma pessoa que já passei por vários, abandonos, rejeição. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida, quando eu tive, um abandono muito forte de algo que eu não queria vivenciar, que eu topei vivenciar, que eu entrei e que daqui a pouco aconteceu uma coisa muito ruim ali. Eu lembro que naquele momento meu pai estava presente, mas nem sempre a gente tem o conforto de alguém que é da nossa família para estar ali e para nos apoiar nesse momento. E como é que a gente se sente? Desamparado, indignado, brabo, não entendendo por que eu tenho que passar por esse processo, por que eu tenho que passar por isso. E quando a gente passa por essas coisas, por essa rejeição, dá uma sensação muito ruim e a gente se sente, sei lá, o lixo, o último, né, a última pessoa, o ser humano da face da terra, a gente fica muito mal. Só que a gente tem que entender que nós somos um espírito e que nós temos padrões comportamentais que a gente vem trazendo a várias encarnações e muitas vezes esses padrões comportamentais fazem com que a gente vivencie algumas experiências, algumas coisas na nossa vida para nossa evolução e nosso aprendizado. Então não é castigo. Você não está sendo castigado por Deus ou sendo castigado por algumas escolhas que você fez. Algumas coisas a gente provoca na vida da gente pelas nossas escolhas, outras são necessárias para que a gente possa evoluir e entender algumas coisas. Infelizmente, nós, seres humanos, não aprendemos ainda por uma coisa chamada coração, pelo amor. A gente precisa ainda aprender pela dor. A gente achava que a gente estava evoluído, né? Mas agora a gente vê que com essa guerra, com essas coisas, nós estamos muito pouco evoluídos ou tem muito pouca gente evoluída. Então, a gente tem que entender que essas coisas são necessárias para acordar. É como quando tu passa por uma doença, uns dias acamado, quando passa aquela doença, tu tem vontade de fazer tudo aquilo que tu não tinha mais vontade de fazer. E assim é na nossa vida também. Então, eu quero contar algumas histórias para que vocês entendam. Se já veio uma pessoa que ela se sentia sempre esperando alguma coisa acontecer na vida dela em termos de relacionamento. E naquela vida passada foi muito interessante, porque ela passou a vida inteira dentro de uma casa, sozinha, indo na janela ou indo na porta, esperando um cara que tinha ido embora da vida dela chegar.
E hoje ela estava nesse mesmo padrão de comportamento, sentada, escrevendo, trancada em casa, esperando esse homem da vida dela chegar. Então, tudo aquilo que a gente sente hoje já aconteceu lá no passado. Lá ela foi abandonada e esperou. Aqui ela foi abandonada de certa forma e estava esperando. Então, a gente tem esses padrões de comportamento. Uma coisa é o padrão de comportamento. Outra coisa é quando você já abandonou em vidas passadas. E aí hoje você precisa vir sendo abandonado para aprender a dar valor a relacionamentos. Então, uma pessoa que não sabe se relacionar ou que foi abandonada, que tem essa rejeição ou que já rejeitou muito, hoje vem na mesma situação para acordar e dizer, isso não é legal, eu não vou fazer mais isso com as pessoas. Então, esse é o aprendizado pela dor, né? E também, às vezes, acontece uma coisa e a gente olha como uma coisa muito ruim. Nossa, por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu tô passando por isso? Lá na frente, eu sempre falo, lá na frente, porque o tempo nosso não é o mesmo tempo dos céus ou da parte espiritual, não é nunca o mesmo tempo, a gente vai entender por que passou por algumas coisas. Eu lembro uma vez, quem que nunca foi em cartomante, coisa desse tipo, eu adorava ir. E uma vez eu fui numa mulher e ela me falou um monte de coisa que ia acontecer na minha vida há o quê? 12, 15, 16 anos atrás. E agora que aquelas coisas que ela falou fazem sentido e que estão acontecendo na minha vida. Então, às vezes a gente não sabe por que passa por um abandono, uma rejeição. O importante é tu olhar para isso e ver como é que eu vou lidar com isso, entende? Porque tu nunca sabe o que Deus ou o plano espiritual ou o que tu combinou de passar aqui. Às vezes precisa passar uma coisa ruim para ali na frente dar valor à coisa boa que vem vindo. Senão tu não vai dar valor. Então, às vezes a gente passa por uma coisa ruim e a gente tem que só limpar essas coisas ruins, né? Que pode ser com Ho'oponopono. Tem os taps lá da Elaine Orives que eu gosto, que ela bate assim, diz assim, medo, está cancelado, acabou, que ela diz que vai até o coração, né? Raiva, está cancelado, acabou. Qualquer coisa que esteja sentindo, né? Então, o Bruno Gimenez lá fala muito sobre a batidinha no coração, né? E outros terapeutas também falam isso. Falar eu me amo, me aceito. Porque vai trabalhando o timo, né? E essas coisas são coisinhas, mas que podem fazer toda a diferença na tua vida quando começa a limpar, quando começa a te trabalhar, quando começa a te olhar, quando começa a ver as coisas ruins que aconteceram na tua vida e tu te dá a possibilidade de acontecer coisas boas na tua vida agora, né? Então, rejeição, abandono, quem nunca? Ou a gente foi, às vezes, abandonado pelo pai e a mãe, mas quando a gente é abandonado, a gente já abandonou. Ou a gente tem que ter um grande aprendizado de alguma coisa. Eu lembro assim, ó, uma das primeiras regressões que eu fiz como terapeuta mesmo, já formada, foi uma regressão numa menina que era adotiva. E ela chegou lá muito revoltada, porque eu não gosto do meu pai e minha mãe adotivo, porque eu tenho raiva da minha mãe que me abandonou, porque se eu encontrar ela eu vou jogar pedra nela, e assim ela falava, com muita raiva. E aí a gente começou a fazer as regressões nela. E na regressão era uma história muito interessante, porque eu acho que ela era um homem, não era uma mulher. E essa mãe tinha feito algo para ela, uma mãe que ela tinha naquela vida passada. A história, assim, é como se fosse várias casas, assim. Não era aqui no Brasil, era uma coisa muito estranha, eram várias casas, assim. E eu lembro que ela relatou que ela não vivia com a mãe dela, mas que quando ela ia ver a mãe dela, acho que ela já era adulto, né? E era um homem. A mãe dela sempre pedia perdão. E uma hora ela se encheu, ela já estava doente, velha. Ela disse, tá, eu te perdoo. Mas não foi uma coisa feita de coração. E aí a mãe veio a falecer e ele continuou lá isolado, sozinho naquela casa, numa cadeira de balanço, na frente da casa, a vida inteira, numa rotina, sozinho. E aí quando desencarnou, ele chegou lá no plano espiritual, foi acolhido por essa mãe que tinha desencarnado e que na verdade ele não tinha perdoado. E eles combinaram o seguinte, que eles viriam junto na próxima encarnação, essa vez ela como filha mulher daí, só que ela seria abandonada nessa vida pela mãe, para ela aprender a perdoar e amar, porque senão ela não aprenderia.
E durante a regressão ela foi descobrindo que aquele pai e mãe adotivos da vida hoje eram pai e mãe dela numa vida passada, que ela veio como menino, que ela morreu muito nova de uma doença muito grave, e o pai e a mãe sentiram muita falta dela. Então hoje eles vieram na oportunidade de pais dela, mas não como pais de genética, né, de nascimento, vieram como pais de coração. Então ela entendeu que aquele pai e a mãe dela hoje amavam muito ela e cuidavam muito dela por medo dela morrer novamente, dela desencarnar com uma doença novamente. E que ela, depois da regressão, ela disse, Juliana, não tenho mais vontade de jogar pedra na minha mãe, agora eu tenho vontade de dar um abraço nela e dizer que eu perdoo ela. Então a importância de você ver nas tuas vidas passadas o que aconteceu e por que tu tá vivenciando hoje, e entender que se tu é abandonado, tu já abandonou. Se tu é rejeitado, tu já rejeitou. Tudo aquilo que acontece na tua vida tem um propósito maior, né, de aprendizado. Na verdade, todos os relacionamentos, seja homem ou mulher, seja pai e mãe, sejam amigos, são relacionamentos para aprendizado. Não existe aqui, as pessoas acham assim, eu estou vivendo minha vida e eu preciso ser feliz. Sim, você precisa e merece ser feliz, mas você está aqui para aprender. Quando tu passa numa prova, vem a segunda prova. Quando passa na terceira prova, vem a quarta prova. Quando passa na quarta prova, vem a quinta prova. Aqui é lugar de provas, não é o lugar de férias coletivas. E as pessoas acham que estão aqui de férias. E aí que está o erro. Nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui num aprendizado constante. Quanto mais tu aprender, mais evoluir, mais tu vai aprender, mais tu vai evoluir. Mais vão acontecer coisas. O importante é ter sempre o olhar como é que eu vou lidar com essa rejeição, esse abandono. Por exemplo, aquela pessoa, ela estava esperando de novo até hoje, parada, esperando que viesse o príncipe encantado dela. Então, ela não pode ficar parada, ela tem que continuar vivendo. Às vezes a gente coloca muita energia numa história, e eu me coloco assim também, que às vezes eu coloco muita energia, e a gente não pode fazer isso, né? O problema é entender isso, como eu, quando eu passei com a minha rejeição lá, que eu tive uma rejeição, nossa, pra mim foi horrível. Emagreci, não comia mais, essas coisas que mulher faz, né? E depois, com o tempo, eu fui entendendo que aquilo era necessário para mim evoluir, para mim ir para a espiritualidade, para mim aprender, para mim me libertar e virar uma mulher mais independente, né? Eu tive um exemplo de caso de uma mãe que era independente em vários aspectos, mas dependente em outros. E talvez eu tivesse num padrão igual. A gente é muito parecido com o pai, a mãe, com os relacionamentos que a gente tem afetivos de casa, né? Quem odeia o jeito que é sua mãe e seu pai, olha se tu não tá igual. Às vezes a gente tá igualzinha a eles, fazendo igual a eles. Então, aqui é uma escola, então não existe abandono. Não é ruim ser abandonado, é aprendizado. Não é ruim terminar um relacionamento, é aprendizado, é tudo aprendizado. É como a gente vai lidar e como a gente vai limpar, né? O problema é que quando tu tem muito dessas histórias, fica muito machucado. E depois para as pessoas se entregar ou acreditar novamente, que é isso que eu vejo. Tem pessoas hoje, muitas pessoas, não é uma, nem duas, nem três, assim, machucadas por dentro pelas coisas que aconteceram e não conseguiram limpar, né? E aí fica ali, fica acumulando até que você não acredita mais. E hoje existem muitos homens e mulheres que não querem mais relacionamento justo por isso, por ter passado por muitas situações difíceis. Eu vejo isso muito acontecendo, sabe? Dentro do consultório e dentro das pessoas que veem muito essa história de as pessoas não querer mais se relacionar, porque chega num limite, assim, que elas não aguentam mais, né? E a gente tem hoje também a internet aí que passa uma imagem muito, muito bonita das pessoas, muito eu tenho que ser perfeito, né? Eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre arrumado, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e que essa é uma coisa não tem que nada, né? Como é bom quando a gente vai para um lugar tranquilo que a gente não precisa se mostrar o que tá fazendo e simplesmente só viver, né? Do jeito que você é, sem fazer uma maquiagem, sem se arrumar muito, é muito bom passar essas férias assim. Mas o que isso tem a ver com rejeição e abandono? Às vezes a gente se abandona
como pessoa, como ser humano, né? A gente abandona nossos sonhos, a gente tem o abandono da gente como pessoa sonhadora, a gente tem o abandono da nossa própria criança. Às vezes a gente não consegue mais nem brincar com a vida, né? E aí tá na hora de pedir ajuda ou de se ajudar para quem é terapeuta e procurar tomar um floral. Hoje eu fui buscar floral, hoje eu necessitei começar a tomar floral de novo. E a gente não pode ter vergonha de ver que uma hora tu precisa de ajuda, ou tu precisa de uma bengala de um floral, ou de uma terapia, porque nós somos seres humanos. Tá cheio de terapeuta querendo ser mestre. Eu não quero ser mestre de ninguém, quero ser só a Juliana. E quero poder ajudar com o que eu sei, com a técnica que eu sei, com as coisas que eu sei, com a minha mediunidade, mas não ser melhor que ninguém, porque eu não sou. Eu sou um ser humano andando aqui para um aprendizado, né? Todos nós somos seres humanos aprendendo, espíritos, na verdade, aprendendo, caminhando nessa caminhada de vida terrena para um aprendizado, para uma evolução. Então, às vezes a gente é perfeito em algumas coisas, outras não. Então, a pessoa que abandona, talvez ela já foi muito abandonada. Eu lembro da história de uma pessoa que ela foi abandonada pela mãe, rejeitada pela mãe, né? Na verdade, ela rejeitou todos os filhos. Ela saiu, porta fora, entregou o bebê, que era esse filho que foi rejeitado, nas mãos da filha mais velha. Fechou a porta por fora, entregou a chave pela portinha a janela da portinha, né? Da porta da casa, e foi embora. Abandonou todos os filhos assim. E esse era um menino, era um bebê. E hoje o que ele faz? Ele faz a mesma coisa com os relacionamentos dele. Ele vai abandonando os filhos, abandonando a mulher. Porque a gente tem a tendência a fazer aquilo que fizeram com a gente nessa vida. E nas outras vidas não é diferente. Então, se você está sendo abandonado, ou tu está no aprendizado para ser abandonado, para aprender o que é o abandono e não abandonar mais, ou você já abandonou, ou você vai ser abandonado porque tu tem que aprender alguma coisa com aquilo. Agora, como tu vai lidar com aquilo, quanto tempo tu vai sofrer com aquilo, isso que é importante. Às vezes a gente passa uma vida inteira sofrendo por alguma coisa. E a gente tem que olhar para isso, a gente tem que limpar isso, né? Na mente da gente, no coração da gente, que o coração tem muita força, muito poder. E aonde que a gente pode curar as coisas? No coração, no amor. Por isso que às vezes diz que um amor cura o outro, a gente tem que ficar sozinha até um certo ponto. Porque realmente, às vezes, um amor cura o outro. E o amor próprio cura mais ainda. Então, a gente tem que trabalhar esse amor que a gente tem dentro da gente, né? E se valorizar e olhar para quem a gente é do jeito que a gente é. Não do jeito que talvez a gente queira se tornar. A gente vai trabalhando para isso. Mas não se punir, não se culpar. Porque isso é muito ruim. Nem punir, nem culpar o outro que te abandonou. Ele fez o que havia necessidade, né? Eu lembro que esse meu relacionamento que a pessoa me abandonou assim, ó. Chegou em casa, colocou as compras em casa, disse eu não aguento mais e foi embora. Assim. E ali foi um aprendizado muito grande para mim, porque depois disso eu procurei muito a espiritualidade. Então, às vezes acontece uma situação que parece muito ruim, mas é para tu ir para o caminho certo. Às vezes tu tá desviado do teu caminho, tu tá indo por um outro caminho que não é o teu. Então, não tem coisa ruim que acontece na nossa vida. Um abandono, às vezes, não é ruim. Às vezes, é a maneira de tu voltar para o caminho que tu te desviou. Para o caminho que Deus queria que tu fosse, mas que por algum motivo tu não foi. E aí, às vezes, acontece uma coisa ruim para tu voltar para o teu caminho, para a tua luz, para a tua caminhada, para a estrada da tua vida verdadeira. Porque a gente tem a opção de continuar caminhando ou de sair da estrada e ir para outras estradas. Então, qual a estrada da tua vida que tu tá indo nesse momento? O que tá acontecendo na tua vida? E aonde que tu tem que realmente ir? Quem é você? Quais são teus sonhos? Porque às vezes a gente passa por uma situação de ser abandonado ou de abandonar, né? Porque a gente tem que voltar para algum caminho. Então, nunca é ruim. Nunca é ruim, sempre é um aprendizado, ou de coisas que a gente fez no passado, ou de coisas que a gente vai ter que aprender ali na frente. A nossa vida é uma escola, é um aprendizado. Só que a gente acha que a nossa vida é a casa, os filhos, o carro, né? Aí quando acaba tudo, e quando a gente chega lá no plano espiritual, que daí a gente vai entender que a nossa vida é o que a gente amou, o que a gente perdoou,
o que a gente evoluiu, o que a gente entendeu, o que a gente compreendeu, né? O bem que a gente fez, porque é só o que a gente leva na gavetinha quando a gente vai embora do nosso espírito, né? A gente não leva bens materiais, a gente não leva o carro, a gente não leva a beleza, né? A gente pode ter até um outro corpo físico lá no plano espiritual. A gente não leva as roupas, a gente não leva as joias, a gente não leva nada. Então, por que as pessoas brigam tanto por coisas, né? E por que elas abandonam umas outras, fazem tanto mal umas outras, né? Se lá na frente o que vai valer é quanto você amou e perdoou. Só. Por isso que eu falo sempre, a maior energia que existe no mundo é o amor. Se houvesse realmente amor no mundo, não haveria guerra. Se houvesse realmente amor no mundo, não haveria abandono. Se houvesse realmente amor no mundo, uma pessoa não passaria a perna na outra, né? Se houvesse realmente amor no nosso coração e a gente pudesse aprender, pelo amor não haveria abandono. Não, mães não abandonariam seus filhos, filhos não abandonariam seus pais, porque tem esse abandono também, dos filhos que abandonam os pais, né? E tudo isso não aconteceria. Então, é importante olhar para o amor que tem dentro da gente. É ele que vai curar essas histórias de abandono. É o amor comigo mesmo e para com o outro que vai curando tantas coisas, né? Hoje eu mudei lá o meu cenário lá atrás e tá escrito uma coisa bem legal do Mahatma Gandhi, né? Quem busca a verdade, quem obedece à lei do amor, não pode estar preocupado com o amanhã. Teve um momento que eu tinha isso na minha porta que eu tinha muita raiva. Porque eu achei que eu tava passando de novo por uma situação muito difícil. Eu digo, meu Deus, de novo. Mas é as coisas que eu vim aprender. E todos nós viemos aprender algo aqui. A gente não tá aqui, como eu falei, a passeio. Então, abandono é uma coisa que vai acontecer. Por quê? Porque nós já abandonamos. E se eu não quero mais passar por tudo isso? Não abandona mais. Começa a fazer diferente nessa vida. Então, essa vida que eu tô passando agora é a preparação para a próxima. Se eu não tô gostando das coisas como estão aqui, eu tenho que começar a me preparar para fazer diferente, para eu ter uma vida plena e feliz. E eu posso mudar a minha vida nessa e começar a fazer diferente nessa e ter escolhas e situações diferentes nessa, com certeza. E o que eu tenho que fazer? Escolhas pelo amor, pelo coração, não pela razão, não pela... Escolhas de cura, pelo amor. Então, às vezes as coisas não acontecem porque a gente não escolhe não amar. Não amar a gente mesmo, não amar os outros, não amar o que a gente tem, não amar Deus, não amar os nossos irmãos, né? Vocês sabem que eu fiz uma viagem antes da pandemia para a Amazônia, porque eu comecei a ter umas visões e queria ir para a Amazônia. Eu fui nessa viagem sem contar para muitas pessoas. Poucas pessoas sabiam que eu estava indo, né? E eu fui nessa viagem num segredo total. Para uma sagitariana ficar em silêncio, não falar para ninguém, é quase um castigo. Mas eu fui. E no segundo dia que eu tava lá, eu dormi numa pousada lá, numa casa de madeira muito bonita, assim, muito simples, mas muito bonita, com tramela. Sabem o que é tramela? Nas portas. E eu fui dormir a segunda noite que eu tava lá e eu tive um sonho. E um mestre me dizia assim, um dos meus mestres, assim, um dos meus guias, dizia assim: você tem que aprender a amar teus irmãos. E nesse dia eu voei da cama. E eu bati a cabeça num cepo. Sabem o que é cepo? Um pedaço de pau, assim, de madeira, um cepo, né? Que tinha como... que eles faziam de criado mudo, né? E aí eu bati a cabeça no cepo e me bati a perna e os braços. Aquele dia eu pensei, nossa, eu vou ter que entrar mandando uma canoinha dessas e voltar, né? Porque eu me bati toda. Devo ter quebrado. E aí, dessa maneira, eu acordei, eu nunca mais esqueço, 6 da manhã. Depois, conversando com algumas pessoas que moravam lá, eles disseram assim, tu foi atacada espiritualmente. Pra me mandar embora, né? Pra não trabalhar espiritualmente também lá. E pra mim foi um grande aprendizado. Então, e o que é amar? Amar é aceitar as pessoas do jeito que elas são, não do jeito que a gente quer. E muitas vezes a gente quer moldar as pessoas, a gente quer que as pessoas sejam o que a gente quer. E isso não é amor.
né? Então, a gente quer não ser abandonado, a gente quer que o outro já entenda as coisas e cada um tem seu grau de evolução, cada um tá num degrau. O que que a gente pode fazer? Fazer pelo exemplo. Se eu não tô gostando da maneira com que o outro tá me tratando, ou se ele tá me abandonando, ou se eu abandonei ele, ou se eu tenho alguma coisa para perdoar, trabalhe Ho'oponopono, sabe? A Japamala, 108 vezes, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Vamos dizer que tu vai fazer lá pro Pedro abençoado, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. É só um exemplo de nome, tá? Não é ninguém de meu convívio. Mas a gente tem que trabalhar essas histórias de perdão. E quando a gente trabalha perdão e quando a gente aceita as coisas que acontecem na nossa vida e a gente tenta ter uma compreensão porquê do abandono, porquê de eu abandonar ou porquê eu fui abandonado, né? E não ficar com aquela raiva, ficar mastigando aquilo, ruminando aquilo a vida inteira, né? Para que não cause doenças para ti também. Porque todas as coisas que não são trabalhadas em nós, elas nos causam doenças, elas nos causam situações que talvez vai somatizar e vai criar uma doença que não precise. Vai trazer um câncer, vai trazer uma depressão, vai trazer uma ansiedade e não é essa necessidade. Então a gente tá aqui realmente para amar e perdoar, né? Como foi o meu ensinamento de voar da cama. E aprender que a gente está aqui para isso, é só isso que a gente está fazendo aqui. O resto é tudo distração. A distração que eu sou terapeuta, a distração que eu sou mãe, a distração que eu sou dona de uma casa, a distração que eu sou dona de um carro, a distração que eu tenho fama ou não, a distração... Sei lá, tem tanta distração aqui, né? Não é ruim viver, não quer dizer que tu não tenha que aproveitar a vida, não é isso que a Juliana tá falando. Tem que aproveitar, tem que viajar, tem que aprender, mas olhe com os olhos do aprendizado em tudo que tu for passar. E olhe com os olhos do amor, sinta as coisas, tudo com amor no coração. E aí tu vai começar a ver as coisas diferentes, talvez as coisas comecem a ter um outro olhar, talvez tu consiga... ter um novo olhar para todas as coisas que vão acontecer na tua vida de bom e de ruim. Ai, Juliana, mas tu é assim evoluída? Em alguns aspectos, sim, bem evoluída. Em outros, não. Porque eu também tô num aprendizado, como eu falo para vocês. Senão não ia ser voar da cama e ouvir aquilo que eu tive que ouvir aquele dia, né? Então isso significa que eu ainda não aprendi a amar todo mundo. E a gente precisa fazer esses movimentos de amar, mas também não ser bobinho, né? Também tem pessoas que não vão aprender a te amar, e tu também tem que aceitar isso, que ela tá no tempo dela, no período dela, né? Numa própria família, às vezes tem uma pessoa que pensa de um jeito, outra pessoa que pensa do outro, um irmão que é de um jeito, um irmão que é de outro, porque a gente é irmão pelo mesmo pai que é Deus. Mas a gente está aqui numa família, muitas vezes, entre desafetos para aprendizado. E quanto mais tu aceitar aprender e evoluir, melhor. Então, cada um faz suas escolhas, né? O que a gente pode fazer quando uma pessoa faz uma escolha errada e a gente gostaria de ajudar? Faz Ho'oponopono para ela, situação de perdão com ela, que daí as coisas melhoram. Tá legal, gente? Eu sei que eu entrei um pouquinho depois. Eu me distraí hoje. Não sou de me distrair, mas hoje me distraí antes de entrar na live, assim. Minha cabeça estava muito a mil hoje. E realmente comecei a tomar floral hoje. Então, gente, é isso. Se você for abandonado ou abandonou, lembra que nessa vida dá para mudar as coisas. Você não precisa esperar ter uma nova chance, uma nova reencarnação, uma nova vida para fazer tudo diferente. O momento de fazer as coisas diferentes é agora. E o amor, ele começa em nós, para depois ir nos outros. Nos amar, nos aceitar, nos olhar, né? Do jeito que a gente é, com os defeitos e as qualidades que a gente tem. A gente tem defeitos? Tem. Tem qualidades? Muitas. Às vezes a gente nem enxerga as qualidades da gente, né? Às vezes a gente nem enxerga quem a gente realmente é. Os dons que Deus nos deu e por que realmente a gente está aqui. Mas o princípio de tudo e o que a gente está fazendo aqui é aprender a amar. Só isso. O resto, distração.
Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Segunda, eu prometo voltar às 8 horas hoje. Eu não sei o que aconteceu com a Juliana. Simplesmente ela tá muito aérea. Volta pra terra, Juliana, que teu lugar ainda não é no plano espiritual. Gente, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijinho!